A nossa história começa com um garoto ruivo, não muito bonito, correndo de um demônio numa rua que parece vazia no Japão. Mas antes de ser esmagado, uma morena com seios grandes o puxa para um lugar seguro. Ela manda ele ficar quieto, senão o monstro vai pegá-los. De repente, uma criaturinha mágica sai da área dos seios dela, e ele fica meio assustado ao ver isso. A garota brinca com ele por causa disso. Ele fica vermelho e diz que não tá com medo e que até teria acabado com os monstros se não estivesse tão machucado. Nosso protagonista se chama Narihira Takeru. Nesse momento, a garota acha que ele é bem forte. Ela olha pra trás e pergunta se ele viria salvá-la sempre que estivesse em perigo. Depois que Takeru concorda, ela vai embora, e aí ele percebe que gosta muito dela. Não pode deixar uma chance dessas escapar. Ele a puxa pela mão, com o rosto vermelho, e confessa que tá apaixonado por ela. Nesse momento, ele volta pra realidade. Era só uma fantasia dos sonhos dele. Na verdade, ele tá todo machucado e amarrado num poste por uma gangue de motoqueiros famosos. Ele nem liga por estar amarrado, fica mais frustrado porque essa é a 1099ª vez que sonha com essa garota linda, mas nunca conseguiu beijá-la. Os valentões zoam, dizendo que ele é tão solitário que só consegue se apaixonar nos sonhos. Takeru chuta a cara de um deles e diz que a garota dos sonhos é real, não é só parte da imaginação. Outro membro da gangue fica irritado com isso e manda ele admitir a derrota e pedir desculpas. Ao mesmo tempo, balança um taco na cabeça dele, mas Takeru desvia e dá uma cabeçada no queixo do cara. Depois, fica de pé e avisa aos valentões que o lema da família Narihira é nunca aceitar a derrota até estar morto. Os valentões decidem enfrentá-lo todos de uma vez, e mesmo amarrado no poste, Takeru consegue lutar contra 5. Depois de derrotar os caras, ele foge na scooter reafirmando a promessa que fez a si mesmo. Nunca vou admitir derrota a menos que esteja morto. Aí, quase sai da estrada quando vê a mesma criaturinha mágica do sonho. Ele decide segui-la em alta velocidade sem pensar, mas quando olha pra cima vê que tá prestes a se encontrar com um Truck Khan. Ele pula pra fora do caminho, pega a criatura mágica, cai de um barranco e despenca. Acorda numa cabana quente e é recebido pela mesma garota dos sonhos. É a 1099ª vez que ele a vê, então só sorri enquanto olha pra ela, sabendo que dessa vez não pode ser sonho. Takeru se levanta e tenta lembrar que é o cara que a salvou da última vez, mas pelo jeito dela, parece que ela não faz ideia do que ele tá falando. Ela fica meio assustada e se afasta um pouco. Aí a mesma criatura mágica aparece do nada e cai na cabeça do Takeru. Isso faz ele perder o equilíbrio e cair de cara nos seios da garota. Algumas garotas vendo de longe acham isso bem divertido. Perguntam pro amigo Seimei o que ele acha, e ele também acha engraçado. Seimei usa um manipulador de sistema no pulso para ativar uma rede que captura Takeru. Depois, Seimei diz: "Foi um show bem divertido, mas agora é hora de se livrar desse idiota." Takeru fica furioso por ser chamado de idiota por Seimei, mas a garota misteriosa manda ele calar a boca e dá um tapa na cara dele. Ele é jogado pra fora do Palácio Real e agora tá na cidade com os outros civis. Pergunta por aí onde tem uma loja de conveniência. Quando finalmente encontra uma, é expulso por não ter dinheiro. Enquanto tá deitado no beco, pergunta pra um homem aleatório onde eles estão. O homem responde com o nome de um lugar que ele nunca ouviu, Denji Haienkyo. Takeru pede pra ele explicar em relação a Tóquio, mas o cara não faz ideia do que é Tóquio. Depois daquele encontro, Takeru entra na cidade e começa a se perguntar se não viajou no tempo. Mas duvida disso porque esse lugar definitivamente não parece o Japão antigo. De repente, um sinal de emergência toca. Vários selos mágicos aparecem no meio do céu. Os civis ouvem uma voz alta dizendo que vai ter um surto de névoa negra em 60 segundos, cobrindo 200 metros da área ao redor. A voz avisa para quem estiver nessa área ir rápido para um portão de evacuação. Como anunciado, a névoa negra começa a tomar conta de tudo. Takeru e outros civis não conseguiram sair a tempo, então ficam presos dentro, bloqueados por uma barreira. Ele olha pra trás e vê uma menininha prestes a ser engolida pela névoa. Corre até ela e usa o corpo pra protegê-la enquanto os dois são consumidos pela névoa. Próximo lugar onde Takeru se vê é uma rua assustadora com luzes neon. Mais assustador ainda é que a menina que ele tentou salvar virou pedra. Ele olha ao redor e vê que não é só ela. Todos ao seu redor viraram estátuas. Um monstro robô aparece do nada e começa a destruir as pessoas petrificadas. Takeru fica muito irritado com isso, chama o monstro e manda ele parar. O monstro vira pra ele e dispara um raio de prótons direto. Takeru vê o ataque vindo, mas não tenta desviar, decidiu não fugir. Quer testar uma teoria nova. Depois de levar o ataque, ele ainda tá vivo, que prova que a teoria estava certa. De algum jeito, ele acabou com um corpo que não morre. Antes que perceba, o monstro avança contra ele de novo. Não tem como Takeru bloquear ou desviar, só consegue olhar e ver o que acontece. Mas antes da colisão, outro robô aparece do nada e empurra o monstro pra longe. As pessoas dentro do robô veem Takeru e se perguntam como ele tá dentro da névoa e não virou pedra. Usam o microfone pra dizer pra ele ficar onde tá, que vão fazer o possível pra lutar contra o monstro. Takeru ouve e diz pra não se preocuparem, que ele vai acabar com aquele bicho. Tem que vencer, senão vai se sentir um perdedor. O monstro ruge, mostrando que ainda tá pronto pra briga. As pessoas dentro do robô mandam Takeru ficar atrás deles, planejando derrotar o monstro com um único golpe.
O monstro lança um ataque de projétil, mas eles usam o poder dos 5 trovões e disparam um ataque mais forte, que supera o raio do robô e o derrota de uma vez. Com o monstro vencido, a névoa negra começa a se dissipar. Enquanto isso, a garota na central faz uma verificação sobre Takeru e descobre que é o mesmo cara que estava no pau. Mais tarde, Takeru tá sentado sozinho, pensando no que acabou de passar. Aí a Tuzanagi e Yuru se aproximam e perguntam como ele tá. Só de ouvir as vozes, Takeru reconhece na hora. Eram eles pilotando o robô. Ele manda os dois saírem do caminho, porque acredita que teria derrotado o monstro sozinho. Yuru discorda, e as coisas começam a esquentar entre eles. A Tuzanagi os separa e elogia Takeru, dizendo que é impressionante ele ter ficado na névoa sem se petrificar, mas que não tinha chance de derrotar o monstro, porque não é um Onioji. Takeru, já irritado, tá prestes a ir embora, mas antes vê a menininha que tentou salvar na névoa. Ver que ela tá bem traz um grande sorriso pro rosto dele. No caminho de volta pra casa, encontra a garota por quem tá apaixonado. Ela reclama que ele causou uma confusão pra ela mais cedo. Pessoas importantes, como o conselheiro-chefe do imperador, vieram vê-la, mas ele apareceu do nada e estragou tudo. Takeru não sabia disso e pede desculpas de verdade. Ela nota que ele tá meio machucado e o convida para ir à casa dela para comer e trocar de roupa. Enquanto devora a comida deliciosa, ele passa a noite contando como chegou ali. Com base no que ouviu, a garota diz que é muito provável que ele veio de outro mundo. Chegou a essa conclusão porque nunca ouviu falar de alguém que se move livremente na névoa negra. O pai dela começa a se perguntar se isso significa que ele é algum tipo de Oni, mas Takeru garante que é humano. Ele nem sabe o que são esses monstros Oni. Então o velho decide explicar rapidamente como funciona esse mundo. Os Oni são considerados os piores inimigos da humanidade, vindos de outro mundo, e a névoa negra é o fenômeno que acontece quando o mundo dos Oni invade o deles. Takeru ouve isso e percebe que esse mundo é bem perigoso. A garota acha que isso significa que ele quer voltar pro mundo dele. Mas Takeru não tem certeza se quer voltar agora, porque finalmente encontrou ela. A mãe da garota por quem ele tá apaixonado diz que um Onioji saberia como mandá-lo de volta pro mundo dele. Os Onioji são muito valorizados nesse mundo porque são o motivo da cidade ainda estar de pé. Eles protegem os civis controlando robôs gigantes chamados Shikagami. E o responsável pelos Shikagami é um cara chamado Abandi Sami. Mais tarde, à meia-noite, Takeru acorda e vê a garota fazendo uma espécie de balé. Ele fica olhando e, quando ela termina, elogia dizendo que ela é muito boa com os pés. Ela pergunta se eles já se encontraram antes. Takeru confirma, dizendo que se viram várias vezes e em todas ele prometeu que ia ficar mais forte para protegê-la. Ela acha isso meio fofo e resolve se apresentar como Tsukima. No dia seguinte, na vila, Takeru tá passando quando vê uma multidão reunida. Ele vai ver o que tá acontecendo e encontra Tsukima ajoelhada diante do mensageiro do conselheiro-chefe. O mensageiro tá repreendendo ela porque Takeru apareceu do nada e interrompeu o show. Agora o conselheiro-chefe tá muito irritado, porque isso foi uma falta de respeito com o ritual do Pandemônio Centenário. Enquanto é repreendida, Tsukima só olha pro chão, envergonhada. O mensageiro vai embora, dizendo que o conselheiro quer que ela vá ao Palácio Imperial se desculpar pessoalmente. Antes de sair, Takeru se aproxima do mensageiro e diz que Tsukima não deve ser culpada por ele ter invadido. Na mesma hora, ele é preso numa gaiola de contenção mágica por Sai, o cara que conheceu antes. Sai e o mensageiro saem, deixando Takeru no chão. Ao entrar no carro, o amigo de Sai sente que a névoa negra tá pra chegar. A vila inteira entra em caos. Eles têm só 20 segundos pra sair da área. Por sorte, o carro deles escapa a tempo. Mas o carro da Tsukima fica preso. Takeru vê que Tsukima tá em perigo por causa da névoa negra e corre pra lá sem plano nenhum. Ele tá determinado a cumprir a promessa de protegê-la, custe o que custar. Takeru entra e vê os Onioji lutando contra o demônio. Não quer se distrair, tá ali pra salvar Tsukima. O time de Onioji parece estar com dificuldade contra esse demônio, que tem uns truques e dá um golpe devastador no robô dos Onioji. Kazura, observando do quartel-general, vê que o robô sofreu muito dano e não vai aguentar muito. Quando tudo parece perdido, Takeru pula no ar e acerta o monstro com um graveto. Enquanto Kai sente uma energia crescendo dentro dele. Talvez consiga vencer, mas o monstro para, agarrando e esmagando o corpo dele antes de jogá-lo pro lado. Tudo o que sobra de Takeru são ossos quebrados e um batimento fraco. Mas algo estranho acontece. O osso do dedo dele se conserta sozinho. Sai vê isso e fica em choque. Os ossos de Takeru se recuperam, e ele volta a ficar de pé, determinado a derrotar o monstro, mesmo que precise se sacrificar. O monstro lança um raio contra ele. Takeru vai de frente, e quando seu corpo toca o raio, ele se transforma instantaneamente num Onioji com seu próprio robô maneiro. Agora, Takeru tem certeza que veio para esse mundo exatamente para esse momento, então não pode desapontar os deuses. Ele tem que proteger Tsukima. Pula no ar e derrota o monstro com um único golpe. Kazura e todos no quartel-general não acreditam no que veem. Sai dá um sorriso. Takeru parece ter chamado a atenção dele. Takeru corre até Tsukima e fica aliviado ao ver que ela tá inteira. Mas esqueceu de destruir o núcleo embaixo dela, então ela é esmagada bem na frente dos olhos dele. Takeru fica sem palavras, todo aquele esforço pra nada.
Pra piorar, o monstro volta por trás e o atravessa com um golpe no peito. A vida dele começa a desvanecer, mas ele não aceita um fim tão patético. Na próxima cena, ele acorda na mesma situação de quando entrou na cabana com Tsukima. Takeru vê que sua amada Tsukimiya tá viva e bem, então coloca as mãos nela e faz uma oração a Deus. Tsukimiya diz que não conhece esse cara e grita. Aí o guarda-costas real aparece para expulsá-lo. Takeru percebe que as coisas estão ficando complicadas e tenta explicar, mas antes que consiga, é acertado por umas adagas de contenção lançadas por Atsunaga. Enquanto tá caído no chão, ele se esforça para convencer Tsukimiya que eles já se encontraram antes, mas ninguém acredita. Ela claramente não lembra dele. Alguns minutos depois, colocam Takeru numa prisão pequena. Enquanto insistem para ele parar de mentir sobre ter voltado no tempo, Sai e dois capangas se aproximam, e Takeru reconhece na hora. Atsunaga diz pra Sai que não precisa se preocupar com esse cara, que ele tá falando besteiras a manhã toda. Mesmo assim, Takeru se defende, contando pra Sai que enfrentou um Oni na névoa negra e acabou sendo perfurado. Depois disso, a próxima coisa que lembra é aparecer naquele palco. Atsunaga manda ele parar de mentir, porque ele nem é um Oni hoje, então lutar contra um Oni seria impossível. Takeru diz que é homem de ação e quer provar sua força. Pede pra enfrentar um Oni hoje. Logo depois, ele tá suando muito depois de treinar por uns 30 minutos com o Onioji. Sai quase achou que ia ser interessante, mas agora tá só desapontado. Um dos Onioji dá um chute forte na cara dele e diz pra ele ter respeito pelos Onioji da próxima vez. Sai tá bem desapontado e só quer fazer umas perguntas pro Takeru antes de mandá-lo embora. Takeru já sabe o que isso significa, então faz a coisa mais sensata e corre para salvar a vida. Ele passa por um campo vazio e reconhece que é o palácio onde o conselheiro-chefe chega. Fica pensando por que a construção ainda não terminou. Lembra que Tsukimiya e os outros não faziam ideia de quem ele era, então começa a se perguntar se, de algum jeito, voltou para antes dela ser morta. Aí Tsukimiya aparece e pergunta o que ele tá fazendo ali. Takeru não responde diretamente e pergunta se aquele palco já foi construído antes. Tsukimiya explica que faz um século desde que um palco foi construído ali. O palco é feito para cada pandemônio centenário. Ela conta que o conselheiro-chefe do imperador vem ver a primeira apresentação dela. Takeru ouve isso e lembra na hora que esse foi um dos eventos principais que aconteceram da última vez que esteve ali. Tsukimiya avisa que o conselheiro-chefe vai chegar em umas 2 semanas. Com essa informação, Takeru jura protegê-la e garantir que as coisas não terminem como da última vez. Nesse momento, ele tá certo de que voltou para antes do dia em que Tsukimiya foi morta, logo depois da visita do conselheiro. Dessa vez, ele vai ter que protegê-la. Precisa ficar muito forte o mais rápido possível. Naquela noite, encontra Sai de novo e pede para ele ensinar tudo o que precisa saber para se tornar um Onioji. Takeru sabe que Sai provavelmente está curioso sobre as habilidades dele. Acha que seria imbatível se conseguisse combinar as técnicas de Oni com os próprios poderes. Sai fica intrigado com a confiança de Takeru e aceita, mas com a condição de que o treinamento dura só uma semana, a menos que ele consiga mostrar seu poder na frente dele. Takeru aceita os termos. O treinamento começa na hora. Ensinam para Takeru que as técnicas de Oni são feitas usando o poder espiritual para converter os 5 espíritos que vêm da madeira, fogo, terra e metal. Parece que quase todo humano nasce com poder espiritual, mas para controlar as técnicas de Oni é preciso treinar por anos sem parar para melhorar esse poder espiritual. Quanto mais poder espiritual você consegue manipular, mais forte como Onioji você se torna. Takeru logo fica entediado com toda essa teoria, então pede pro tutor ensinar logo como usar o robô gigante. Nos minutos seguintes, ela coloca um brinquedo pequeno chamado Godai na frente dele e diz que, se ele quer controlar os robôs gigantes, primeiro precisa canalizar a energia espiritual para fazer o Godai se levantar. Takeru fica confuso sobre como fazer isso. Kazura mostra usando o de ver que tem no pulso. Agora é a vez do Takeru. Ela dá a ele a luva de ver. Ele só precisa se concentrar e armazenar energia espiritual na luva. No começo ele achou que seria fácil, mas acaba passando mais de 6 horas tentando e não consegue. Ao pôr do sol, Atsunaga vem ver como ele tá e percebe que tá com dificuldade. Pergunta o que é. Vê que Takeru tá lutando para controlar o Godai. Dá um tapinha no ombro dele e explica que falta o nível básico de poder espiritual para controlar os robôs Shikagami. Atsunaga tenta ajudar. Coloca o Diver nas costas dele, o que vai forçar a capacidade dele a crescer. Esse método pode deixar Takeru mais forte, mas só se ele aguentar a dor. Takeru se sente confiante por um segundo, mas perde a confiança quando Atsunaga dá a primeira dose. Ele grita com toda a força. Mais tarde, Atsunaga volta para casa e fica chocado ao ver que Takeru seguiu até lá. Tecnicamente, Takeru não tem onde morar, então achou que podia ficar ali até resolver as coisas. Mas a Tsunaga não tá querendo um colega de quarto, então manda ele sair.
Takeru não discute, só diz que vai ficar na casa da Tsukimiya, já que é a única outra pessoa que conhece. Aí descobre que a Tsunaga é apaixonado por Tsukimiya. Ele não quer que Takeru roube a garota dele, então diz que ele pode ficar por enquanto. Takeru fica muito grato e, para mostrar isso, faz o jantar para eles. No começo, acharam que a comida seria ruim, mas acaba sendo bem gostosa. A companheira de equipe do Tsunaga não esconde que adorou a comida, mas deixa claro que ainda não gosta do Takeru e vai embora. Mais tarde, Takeru conta que veio do futuro. Explica que Tsukimiya vai morrer em meio mês durante um surto de névoa negra. A Tsunaga acha a história meio exagerada, mas por algum motivo acredita. Takeru diz que tá fazendo tudo isso porque quer proteger Tsukimiya de qualquer jeito. A Tsunaga fala que esse papel já tá ocupado, então eles vão ter que resolver na briga. Os dois aparecem numa arena de duelo. A Tsunaga usa um material sólido chamado Riki para bloquear o ataque. Takeru aprende que essa é uma das técnicas importantes do Zonyoji. 3 dias depois do duelo, Takeru consegue desbloquear o Riki e acha que vai virar mestre rapidinho, mas a Tsunaga acaba com a ilusão, dizendo que leva pelo menos 1 ano para dominar. Takeru precisa bolar um plano antes que o tempo com Sai acabe. Naquele dia acontece um surto de névoa negra. Kazura e os outros no quartel-general monitoram e veem que tá num nível de perigo moderado. Pra surpresa deles, Takeru aparece atrás e diz que vai entrar na névoa negra com eles. Eles o chamam de idiota e não deixam, mas ele insiste, dizendo que da última vez na névoa desbloqueou um poder secreto. Talvez consiga de novo. A Tsunaga ouve isso e fica irritado. Chama ele de perdedor sem talento e o nocauteia. Takeru acorda numa cama com a Tsunaga sentado do outro lado. Ele e Yura já lidaram com a névoa negra enquanto ele estava desmaiado. Takeru não entende por que não o deixam lutar junto. A Tsunaga o leva pra fora para explicar. Mostra o local de um surto de névoa negra que aconteceu anos atrás. Naquela época, ele ainda era novato. Quando chegou no limite, abandonou a batalha e deixou o superior se virar sozinho. O superior não teve escolha a não ser lutar só e se sacrificou. Desde aquele dia, a Tsunaga jurou nunca entrar na névoa negra sem um plano e não vai deixar as atitudes idiotas do Takeru atrapalharem isso. No quartel-general do Zonyoji, Sai e os outros percebem que faz mais de 1 semana que não vem Takeru no treinamento. Então, eles acham que ele deve ter percebido que não tinha jeito pra coisa e desistiu. Nesse momento, acontece outro surto de névoa. Dessa vez, o Oni é bem forte. Yura e a Tsunaga se preparam e decidem agir com cuidado. Eles entram no robô Shikagami e vão pra névoa negra. Ao chegar, veem que o monstro que enfrentam é um que controla marionetes à distância. Yura diz pra Tsunaga se aproximar enquanto ela prepara uma técnica de trovão. Vão derrubar o Oni com um só golpe. A Tsunaga derrota algumas marionetes do Oni pra ganhar tempo. Quando o ataque tá pronto, apontam as armas pra disparar, mas o Oni consegue contra-atacar antes que disparem. O Oni acerta um golpe que joga o robô no chão. Depois, dá outro golpe que tira Yura da câmara de simulação, mas a Tsunaga ainda tá lá dentro. Com só uma pessoa, a energia espiritual cai. Então todo mundo no quartel-general manda ele sair dali rápido. Mas ele se recusa a sair, tá tentando ser o protagonista overpower, tá prestes a se sacrificar para salvar a cidade. Ele carrega energia e tá quase colidindo com o monstro. Takeru aparece do nada e usa o Riki para bloquear a colisão, depois acerta um soco com toda a força. Todo mundo no quartel-general fica em choque ao ver Takeru ali. Nesse momento, a Tsunaga vê que não tem outra escolha, então leva Takeru pro robô Shikagami e os dois decidem trabalhar juntos. O monstro dispara um ataque contra eles. A Tsunaga usa o Riki avançado para bloquear, aí Takeru invoca o chakra interno e dá um soco que acaba com o monstro num único golpe. A dupla Takeru e a Tsunaga vence. Depois que a névoa se dissipa, Takeru vai até Yura e tá prestes a provocar ela, mas ela percebe de longe e o derruba com um chute. Enquanto ele tá no chão, Sai oferece a mão e pergunta se ele quer oficialmente virar um Onioji.